Olá pessoal, este é o canal Fênix Trânsito de Informações. Sejam todos muito bem-vindos. Risco de segurado do INSS entrar no novo pente fino é maior. As regras do pente fino da gestão Jair Bolsonaro em benefícios do INSS abrem possibilidades para que o governo revise em larga escala situações que hoje são analisadas apenas de forma pontual. Ao anunciar o seu programa antifraude, o governo federal deixou claro que buscará indícios de irregularidade com base em informações dos cadastros oficiais. O cruzamento desses dados poderia revelar ao menos 7 situações que justificariam a suspensão da renda, caso o segurado não apresente defesa, segundo o presidente do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante. No caso de benefícios por incapacidade, são 3 as situações suspeitas: aposentados por invalidez que prestaram serviço autônomo ou ainda que obtiveram emprego formal. Também podem entrar na mira beneficiários cujas perícias ou exames e laudos médicos apontem que a incapacidade teve início em período em que não havia carência. O cruzamento de informações de um só cadastro, o CNIS, que é o Cadastro de Contribuições, pode revelar outras 3 inconsistências. Aposentados rurais com contribuições urbanas coincidentes com a atividade agrícola, benefício assistencial pago a grupo familiar com renda incompatível e ausências de vínculos de emprego. A última hipótese com risco para o segurado prevista pela especialista é a reavaliação de laudos de tempo especial por atividade insalubre. Abro aspas, a medida provisória que cria o pente fino não detalha quais situações são caracterizadas como prova antecipada de irregularidade, mas abre muitas possibilidades de revisão. Fecho aspas, diz. Documento original evita corte da renda. A guarda cuidadosa dos documentos apresentados ao INSS no momento do pedido de benefício é a principal forma de prevenção contra eventuais injustiças cometidas pelo pente fino. Abro aspas, é comum o beneficiário achar que depois de aposentado ele não vai mais precisar da carteira profissional ou dos carnês pagos. Fecho aspas, diz a presidente do IBDP, Adriane Bramante. Abro aspas, é um erro grave porque isso será importante na revisão. Fecho aspas. Para validar períodos de contribuição ausentes no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o INSS exige documentos contemporâneos produzidos na mesma época em que ocorreu o recolhimento. A carteira profissional original, por exemplo, é prova do tempo contribuído. A falta desse documento exigirá a apresentação de uma série de papéis nem sempre fáceis de serem obtidos, como a ficha de registro do profissional na empresa, acompanhada de declaração assinada pelo empregador. A defesa poderá ser ainda mais difícil para convocados pelo pente fino nos benefícios por incapacidade, principalmente para aqueles que estavam isentos do exame pericial e que agora serão chamados, como é o caso dos aposentados por invalidez com idades entre 55 e 59 anos e que recebem o benefício há mais de 15 anos. Uma regra de 2017 que impedia a reavaliação desses beneficiários foi revogada pela medida provisória 871, a mesma que instituiu o novo pente fino.
Para esses beneficiários, a saída é retomar o tratamento, no caso de não estarem sob acompanhamento médico, e renovar laudos e exames de laboratório, orienta a coordenadora jurídica do Sindinab, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Tônia Galete. Abro aspas. Eles precisarão de laudos e exames médicos para comprovar a incapacidade, fecho aspas, diz Tônia Galete. O que muda? O novo pente fino da Previdência poderá alcançar uma ampla variedade de beneficiários. Antes, as revisões estavam concentradas em auxílios-doença e aposentadorias por invalidez. Agora, o INSS vai procurar falhas nas concessões de praticamente todos os tipos de benefícios. O que será avaliado? Analistas da Previdência vão reavaliar cadastros de beneficiários com algum indício de fraude. Algumas dessas suspeitas podem ser consideradas como prova antecipada de irregularidade. O governo não disse exatamente que tipo de informação cadastral levará o benefício à revisão. Especialistas consultados pela reportagem apontaram os casos que poderão entrar no pente fino. São eles: inválido com renda, aposentados por invalidez que recebem esse benefício porque não podem trabalhar. O pente fino vai procurar saber se pessoas nessa situação têm atividade remunerada. O recebimento de uma renda pode eventualmente provar que não há invalidez. Incapacitado volta ao trabalho. O segurado que recebe benefício por incapacidade precisa de alta para voltar ao trabalho. O pagamento será irregular se o segurado voltar a receber salário enquanto estiver afastado. Emprego não está no cadastro. Vínculos de emprego e recolhimentos ao INSS são registrados no CENIS, que é o Cadastro de Contribuições, mas é muito comum que, por diversos motivos, períodos de contribuição não constem no cadastro. Nesse caso, a concessão pode ter sido feita exclusivamente com informações da carteira profissional. Se o documento não for digitalizado nem a cópia em papel arquivada, há risco de o benefício ser revisado. Contestação do tempo especial. A aposentadoria é antecipada para o trabalhador constantemente exposto a risco na sua atividade. Os formulários utilizados para comprovar o tempo especial devem preencher critérios técnicos. Não há nada que impeça o órgão de reavaliar esses documentos para buscar eventuais erros. Doença surgiu antes da carência. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez têm carência de 12 contribuições mensais. Não há direito quando a incapacidade aparece antes de o segurado completar os pagamentos. A irregularidade pode ser apontada por laudos e perícias antigas ou até afirmações do segurado. Benefício assistencial a famílias com renda. O BPC-LOAS, que é o benefício assistencial, é concedido ao idoso ou deficiente de baixa renda. Para ter direito à renda por pessoa da família, deve ser menor que 1/4 do salário mínimo. O pente fino poderá rastrear se os membros da família que moram na casa têm renda. Para isso, o INSS vai cruzar informações de cadastros mantidos pelo governo, como o CENIS. Contribuição urbana do trabalhador rural. A aposentadoria por idade sai 5 anos mais cedo para quem tem 15 anos
de atividade rural. Contribuições urbanas feitas no período alegado como rural poderão ser provas de irregularidade. Atenção aos prazos. O INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador. O prazo para apresentar a defesa será de 10 dias após a notificação. O benefício será suspenso na hipótese de não apresentação da defesa no prazo de 10 dias. Corte do benefício. O INSS vai suspender os pagamentos nos casos em que não tenha sido possível realizar a notificação do beneficiário. O benefício também será suspenso se o órgão considerar a defesa insuficiente ou improcedente. Recurso. O INSS deverá notificar o beneficiário quanto à suspensão do benefício e dará 30 dias para o recurso. Passados 30 dias após a suspensão, o segurado que não apresentar recurso terá o benefício cessado. Nesse caso, o pagamento do benefício poderá ser reativado mediante a apresentação da defesa até a conclusão da análise. Prepare-se para defender seu direito. Ser incluído no pente fino não quer dizer que o benefício será cancelado, mas é provável que o beneficiário precise prestar esclarecimentos. Documentos. O direito de manter o benefício costuma ser provado por documentos. A papelada pode variar conforme o tipo de benefício a ser reavaliado. Mesmo quem está aposentado deve guardar com cuidado esses papéis. Em caso de revisão, eles podem evitar o cancelamento da renda. Veja a seguir exemplos de comprovantes do direito do segurado ao benefício. Aposentadorias comum, especial e rural. Carteira profissional. A carteira profissional com as anotações originais dos patrões é prova do tempo de contribuição. Ficha de registro do funcionário. Quem não tem a carteira profissional original pode precisar de outras provas contemporâneas. A cópia da ficha de registro do funcionário na empresa ajuda a comprovar o tempo contribuído. Também é necessário apresentar declaração do empregador confirmando o vínculo de emprego. Termo de rescisão de contrato de trabalho. O documento é entregue ao funcionário pela empresa no momento da demissão. O termo possui datas de início e fim do contrato e, por isso, comprova o vínculo. Prova de atividade rural. Se a atividade for anterior a 1991, basta alguma prova do serviço na propriedade da família. Pode ser um contrato de arrendamento ou declaração de sindicato rural, por exemplo. Após 1991, o serviço rural também depende de contribuição do INSS para ser validado. Carnês. Cada guia da Previdência Social é prova de um mês de recolhimento. As guias pagas devem ser guardadas mesmo após a aposentadoria. Atenção! 2 recolhimentos feitos no mesmo mês contam como um no cálculo do tempo de contribuição. Decisão da Justiça do Trabalho. O vínculo de emprego obtido na Justiça do Trabalho é contado como tempo de contribuição. A comprovação do direito é realizada por meio da cópia do processo judicial finalizado. Serviço público. Quem trabalhou no serviço público pode ter averbado esse período para se aposentar no INSS. A transferência é comprovada por CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, emitida por órgão público. Aluno aprendiz.
A atividade é considerada tempo de contribuição nos casos em que o aluno recebia pagamento. É preciso pedir a certidão de tempo de aluno-aprendiz à escola onde a atividade foi exercida. Serviço militar. O período de serviço às Forças Armadas conta para a aposentadoria. É necessário apresentar ao INSS o certificado de reservista. Formulário de tempo especial. Quem se aposentou com tempo especial por insalubridade prova o direito de duas formas. Até abril de 1995, o tempo especial é comprovado pela profissão registrada na carteira profissional. Após abril de 1995, é necessário apresentar formulários técnicos confirmando a exposição ao risco à saúde. Desde janeiro de 2004, o formulário adotado é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Para períodos anteriores, outros formulários são válidos, como o DIRBEM 8030 e o SB 40. Aposentadorias por invalidez e auxílios-doença. A manutenção do benefício por incapacidade depende de análise da perícia do INSS. Ao ser convocado para o exame, o beneficiário precisará ter em suas mãos laudo médico descrevendo o problema de saúde e exame médico com o diagnóstico da doença. Fique atento para ser aceito pelo perito. O laudo do médico deverá ser legível, estar sem rasuras, conter nome do paciente, informar o CID da doença, estar assinado e carimbado e detalhar tratamento e sintomas. A documentação médica, ou seja, laudo e exames, deve ser recente. Com informações de folhapress.com e imagens retiradas da internet.